Espírito Santo, tua presença é real. Espírito Santo, tua presença é real. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Fique à vontade aqui, ó Deus. Seja bem-vindo. Toma o teu lugar. Eu quero te sentir. Podes me chamar, que eu estou pronta a te ouvir. O meu espírito anseia por ti. Minha alma clama por ti. Espírito Santo, seja bem-vindo. Toma o teu lugar. Eu quero te sentir. Podes me chamar, que eu estou pronto a te ouvir. O meu espírito anseia por ti. Minha alma clama por ti. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Inundar, encher este lugar. Cada vida é o desejo do meu coração. Sermos inundados por
de amor que liberta meu ser e a esperança desfaz. Tua presença declare Santo Espírito. Levante suas mãos e diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Aleluia, Jesus. Oh Deus, bem baixinho os instrumentos. Oh Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, igreja. E o Senhor diz em sua palavra que Ele estaria com seus ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Aleluia. E eu gostaria que os instrumentos vão começar a tocar agora. E nós aqui que estamos com esse microfone, nós vamos tirar esse microfone. E você que está aí com a sua voz, você vai bradar bem forte, bem alto ao Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele quer ouvir o clamor da igreja. Aleluia. Há poder quando clamamos o sangue de Jesus. Há poder quando abrimos os nossos lábios e falamos: Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia e fidelidade dura para sempre. E eu andei me perguntando: Senhor, o que fazer, Pai, em Tua presença? E aí, como o nosso apóstolo acabou de falar, buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. O Senhor, Ele quer ser achado de nós. O Senhor quer ser achado em mim e achado em você. Aleluia, igreja. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E eles vão cantar, eles vão tocar o refrão desta canção. E nós não vamos cantar, mas você, com palavras proféticas, vai abrir os teus lábios neste momento e vai clamar a presença do Espírito Santo de Deus que te fortalece. O Espírito Santo de Deus que traz vida em vida, vida em abundância. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, clame, clame, clame ao Espírito Santo de Deus. Diga palavras de adoração ao Cordeiro Santo de Deus. Ele quer encher a tua vida, mas de lábios fechados não tem como o Espírito Santo de Deus agir. Abra a tua boca, profetiza, profetiza, pastores, profetiza, líderes, profetiza, igreja, porque o Senhor está restaurando esta casa, o Senhor está restaurando esta igreja, o Senhor é o Deus deste lugar. Aleluia. Ele não nos deu espírito de covardia,
tua boca e profetiza. Reba Mariandecai. A vida de Deus. Ai, a vida de Deus neste lugar, aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor, igreja. Aplauda mais forte, mais forte, mais forte, Gabriel. Aplauda ao Senhor aí com teu instrumento. Aplauda com as tuas mãos levantadas ao Altíssimo, ao tremendo Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mistura com glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes aí em nome de Jesus. Quem está aí atrás, Débora? Aleluia. Glória a Deus. Eu falei, eu não peço para sentar, viu? Vocês sentem quando vocês quiserem. Mas eu vou pedir para sentar, sabe por quê? Pode sentar, igreja. Nós ia cantar mais uma música, mas eu tenho que dar uma oportunidade antes que termine o tempo do louvor. Há uma pessoa que foi gerada neste ministério, cresceu, lideramos juntas, né, Bruninha? Deus deu uma bênção para ela, né? O maridão casou, mas foi embora. Foi para longe, foi lá para o sul. Mas está aqui nessa noite, glória a Deus. E eu queria dar oportunidade para essa menina, essa mulher de Deus. Vem aqui, Bruninha, falar com a igreja. Sabe por quê, igreja? Deus tem feito tantas maravilhas através dessa mulher de Deus. E eu fico honrada em poder, junto com ela, ter servido e servimos juntas ainda ao Senhor, amém? Aí você sobe aqui, fica aqui em riba, pode ser? Quem conhece a Bruninha, dá um glória a Deus. Vixe, mas é conhecida, né, a Bruna? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É tão bom estar aqui, estar em casa, poder ver minha família, não só a minha família biológica, como a minha família aqui espiritual, onde eu pude aprender muita coisa e eu tenho levado isso a muitos lugares. Deus tem feito muitas coisas. E parece que quando dá oportunidade para a gente, some tudo, né? Apaga todas as coisas. Eu quero ler o texto aqui com vocês. Salmos capítulo 26, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Irmãos, esse mês passado, mês de agosto, eu tive a oportunidade de passar um mês inteiro estudando sobre a família. E foi algo assim que eu já sou apaixonada, então eu voltei mais apaixonada ainda, né? Eu vim concluir esse estudo aqui, né? Aqui com a minha família. E quando a gente mais ainda trabalha com a família, quanto mais a gente jejua, ora, quanto mais a gente entra na presença de Deus, o diabo, ele não está feliz. O que aconteceu? Na minha cidade, é uma cidade onde tem 30 mil habitantes. E é uma cidade pequena onde a gente sabe de tudo, né? E 3 pais de famílias se suicidaram. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Igreja, tem uma coisa muito importante. É muito ruim a gente viver numa casa suja, sabe? Num lar muito sujo, de ratos, de baratas, onde está a sujeira. Não é ruim, sabe? Você viver num lugar assim é horrível, é terrível.
E a nossa vida espiritual, às vezes, acontece isso mesmo a gente estando dentro da igreja. Mesmo a gente ainda tendo Jesus em nossas vidas. Eu queria convidar vocês a ter uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, porque o diabo ele tem tentado contra as nossas vidas, e principalmente contra a família. Principalmente contra a família. Então, assim, procure nessa semana, sabe, se reunir com eles. Você já abraçou o seu filho hoje, por exemplo? Você já disse para o seu pai, para a sua mãe que você ama? Você já disse para o irmão do seu lado aí, que também são seus irmãos em Cristo, que você é loucamente apaixonado por ele e você faria tudo por ele? Já fez isso hoje por alguém que está aí do seu lado? Se não fez, eu convido você a fazer isso hoje. Sabe por quê? Como diz aqui. Mas já saiu daqui, peraí. Eu já volto. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Semeie bênção na vida do teu irmão. Semeie bênção na sua vida. Sabe, você quer ser uma pessoa abençoada? Jejue, ore, busque a presença do Espírito Santo. Você está lá lavando tua louça, meu irmão, fale em línguas. Comece a glorificar o Senhor. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida de milagres? Comece a ser uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que honra o que a Bíblia nos diz. Então, assim, irmãos, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito, muito nervosa também, minha garganta secou, não sei porquê. Eu até não vou cantar, senão não vai sair nada. E eu quero agradecer e que as palmas louvem ao nosso Senhor Jesus, amém? Ela é tímida, né? Ela foi hoje lá em casa, a gente conversou um pouquinho. E essa mulher de Deus tem feito um trabalho lindo, tem cuidado de 4 almas que Deus colocou nas mãos dela. E eu falei para ela, e de uma aldeia, né, de índios, que ela tem ido junto com o esposo dela fazer a obra de Deus. Então, assim, e ela fala, bispo, apóstolo, ela agradece muito e até se arrepende um pouco de não ter aproveitado mais, né, Bruninha? Muito. Deixa eu falar aqui. Gente, aproveita, sabe? Eu moro numa cidade muito pequena, então, assim, às vezes a gente não tem... assim, a igreja não tem condições de trazer altos pregadores, tipo, muito pregador massa, assim, igual aqui tem, tipo, bispo, assim, gente. Aí, assim, aproveita cada palavra, cada letra, porque eu me arrependo muito de não ter feito isso quando eu estava aqui, sabe? De ter... Acho que... Eu até peço perdão, assim, bispo, porque eu acho que eu fui muito hipócrita, sei lá, porque eu não aproveitei o máximo que eu podia ter aproveitado. Eu podia ter, nossa, gente, devorado cada palavra que é feita aqui, porque as pessoas aqui têm um estudo muito abrangente, né? E lá não que não tenha, mas assim é bem menor, né? Então aproveita mesmo, gente. Venha nos cultos, faz o que tiver que fazer com amor, com alegria. Não faça mais as coisas assim, como eu fazia assim por fazer ou por mostrar. Eu não faço mais isso. Faça com alegria, faça por amor, ame mesmo a obra do Senhor. Faça aquilo que você mais ame de todo o seu coração. Amém, Jesus. Porque Deus te leva para lugares e vai te levar também para lugares que você nunca sonhou, não é verdade? Obrigada, Bruninha. Deus abençoe. Irmãos, é chegado o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso eu te convido, você que pode, vamos ficar de pé? É a segunda vez só que eu peço. E não vou pedir mais. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor Jesus com a canção da harpa. Quem tem harpa cristã? Você que não tem, quiser fechar seus olhos, mas ela é muito conhecida. E eu quero que você cante o coro bem forte, sabe por quê? Porque eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus vai continuar falando conosco.
mais poderosamente ainda nessa noite, em nome de Jesus, amém? Por isso os nossos corações vão estar abertos e atentos a essa oração, a esse clamor, glória a Deus. Feche seus olhos, aqueles que podem. A harpa 127, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor da ceifa. Vamos cantar? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Declare, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo queimando, tornando útil para o seu Senhor. Declare, igreja, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Essa glória espero alcançar. Feche seus olhos e declare bem forte. Fala Deus, fala Deus.
Deus seja louvado. Toca-me com brasas no altar. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos. A fotografia do pastor Luiz ficou bonita, não ficou? 1 Reis, capítulo 13. Os irmãos que estiveram lá no retiro, nós já tivemos a oportunidade de compartilhar hoje pela manhã. Eu disse, lá hoje na chácara, que eu relutei muito em pregar essa mensagem. Depois da pregação, uma senhora de uma das congregações nossas me disse: bispo, eu estava orando já há muito tempo por uma resposta de Deus, e a resposta me veio através da pregação dessa manhã. Vamos ler então, e dizer aqui, o pastor Mailton, vocês viram aqui a Bruna, está ali a Patrícia. O pastor Mailton está sumido esses tempos, né? Porque ele está pastoreando temporariamente a nossa igreja lá de Vicente Pires. O pastor Eurico também não está aqui hoje, porque ele está lá para Samambaia. Eu gostei da fotografia. 1 Reis 13, só que nós vamos ler apenas o verso de número 9 e 10, diz assim: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vocês podem ler o 9 e o 10 como está na sua Bíblia? Vamos orar? Pedir o pastor Francisco que possa fazer essa oração. Pai, apresenta em tuas mãos a tua palavra nesta noite. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e o nosso coração para que possamos guardar a tua palavra nesta noite. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Vamos assentar, por favor. Daí dá para ler? O que está escrito? Lições aprendidas com o profeta novo. Primeiro a gente precisa contextualizar essa história. Por favor, pode até passar. Israel era um reino só. 12 tribos. Um só rei, um só Deus, um só rei. Depois, por causa de conselhos errados, houve uma divisão em Israel. Jeroboão ficou com Israel e Roboão ficou com Judá. Jeroboão ficou com 11 tribos e Roboão ficou apenas com a tribo que era a tribo de Judá. Aí, se você puder deixar sua Bíblia aberta em 1 Reis capítulo 13, deixe, porque nós vamos ficar apenas praticamente em 1 Reis capítulo 13. O que acontece? Qual é o lugar do centro de adoração para os judeus? Qual lugar? Então vamos dizer, Jerusalém. Pois bem, aí Roboão ficou em Jerusalém. Jeroboão, ele tomou a seguinte decisão: olha, eu não posso deixar o povo ir para Jerusalém, porque se o povo for para Jerusalém, esse povo vai passar para o lado de Roboão e vai me deixar. Aí esse rei ímpio
tomou uma decisão. Vamos ver quais foram. Está no capítulo 12, a partir do verso de número 29. Puder acompanhar, pode ir acompanhando. Diz assim: pôs em Betel, aliás, vamos 28. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, vês aqui o teu Deus, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Primeira coisa, quem foi que tirou o povo da terra do Egito? Quem? Deus. Aí o rei Roboão, ele fez 2 bezerros de ouro, disse: não, a partir de agora, Deus não será o Deus de vocês, serão os bezerros de ouro. Ele disse: olha, foram os bezerros de ouro que tiraram vocês da terra prometida. Olha o que ele fez. Vamos continuar, verso de número 30. E se tornou em pecado, pois o povo que ia até Dan, cada um, por isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão também fez santuários nos altos, entre o povo constituiu sacerdotes, que não eram filhos de Israel. Jeroboão, para não perder o povo, que fosse a Jerusalém, ele começou a mudar algumas coisas. Primeiro, mudou o centro de adoração. Se a partir de hoje, Jerusalém não é o centro de adoração mais. O centro de adoração será em Dan e em Betel. Segundo, Deus não será mais o Deus de Israel. O Deus de Israel serão 2 bezerros de ouro. Mas Jeroboão mudou a festa, que era a Páscoa, trocou ela de datas, para que o povo não fosse adorar ao Senhor. Jeroboão, ele também tirou os profetas de Deus, e diz a Bíblia, ele começou a ser, qualquer um podia ser pastor, qualquer um podia ser sacerdote. Vamos passar a tela para que você possa entender, por favor. Olha só, Jeroboão instituiu a falsa adoração. Ele mudou o lugar de adoração. Ao invés de Betel, ao invés de Jerusalém, passou a ser em Dan e em Betel. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Vocês não podem ir a Jerusalém mais. Vocês não podem ir a Jerusalém. Vocês não precisam ir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. 1 Reis, capítulo 12, 25 a 30. Ele queria que as pessoas se esquecessem de Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, ele queria que as pessoas se esquecessem de Jerusalém. Terceiro lugar, ele queria que as coisas se tornassem mais fáceis para o povo. Olha o que fez o rei Jeroboão. Primeiro, mudou o lugar de adoração. Diz: vocês não precisam mais ir a Jerusalém. Quantas vezes você ouve na televisão e no rádio dizendo que os crentes não precisam mais vir para a igreja? E até você que está nos ouvindo aí agora, que é membro dessa igreja, ao invés de estar aqui no templo, ainda bem que pelo menos está ouvindo em casa, mas o local de estar assistindo é aqui. Olha só, que as pessoas já dão ceia em casa, mudou o lugar, o centro de adoração, mudou, o Deus, ao invés do Deus vivo, passou a ser os deuses feitos de ouro, e tornando as coisas mais fáceis para o povo. Então o que fez o rei Jeroboão para afastar o povo de Deus? Primeiro, mudou Deus. Disse: olha, Deus vivo não vai ser o nosso Deus, serão os bezerros de ouro. Terceiro, não é Jerusalém mais o lugar de adoração, é Dan e Betel. Tem tanta gente que ao invés de vir para a igreja, vai para o monte, vai para outro lugar, fica em casa, mas o lugar da adoração continua sendo a casa de Deus. Terceira coisa, tornou as coisas mais fáceis. Paulo já disse sobre isso. Diz assim: eu digo até chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Trocaram a cruz pesada por uma cruz mais leve. Continue, pode passar, por favor. Quando Jeroboão fez tudo isso, disse: olha, Deus não é mais o nosso Deus, Jerusalém não é mais o lugar de adoração,
ninguém precisa mais fazer sacrifício de ir a Jerusalém. Deus viu aquela situação e diz assim a palavra de Deus: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, o quê? Um homem de Deus. Sempre que a gente sai da linha, Deus envia um homem de Deus para nos trazer de volta. Deus enviou um homem de Deus para falar com Jeroboão, e disse: Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso. Os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Diga assim: um sinal. Diga: um sinal. Deus sempre manda um sinal. Antes do Senhor Jesus nascer, a Bíblia diz: eis que vos darei um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora vem Deus e diz: eis que darei um sinal, e este é o sinal. Qual é o sinal? Esse é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e derramará a cinza que está sobre ele. Lá em cima aparece um homem de Deus, um homem de Deus que traz a palavra de Deus e diz para Jeroboão: Jeroboão, você está errado, porque só existe um Deus que é o Todo-Poderoso. Existe um lugar de adoração que é Jerusalém, e Deus não quer nada fácil, porque a porta para o céu, ela é estreita. Aí o homem de Deus chegou com essa mensagem. É bom lembrar, não vamos entrar nesse detalhe nessa noite, mas demorou 330 anos para que esta profecia se cumprisse. Mas se cumpriu, porque quando Deus fala que vai cumprir, Deus vai cumprir. Segundo Reis, capítulo 23, verso 25 a 30, fala sobre isso que nós não vamos ler. Próxima tela, por favor. Jeroboão estava chateado com aquele homem de Deus que chegou para pregar a palavra. Hoje, muitas pessoas querem que se pregue um evangelho que não leve à transformação nem à mudança de vida. E quando Jeroboão ouve a palavra do homem de Deus, diz: olha, esse altar vai se quebrar, e sobre esse altar vai se queimar todos esses sacerdotes idólatras. O que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz assim: tendo ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão, o que está escrito lá? Ei, povo de Deus, o que está escrito? Ele fez o quê? Estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei o homem de Deus. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus, ela se secou e não podia recolher. Leia, igreja, por favor. O que está escrito? Mas, vamos repetir: mas a mão que estendera contra o homem de Deus fez o quê? Secou e não podia recolher. Por que a mão dele secou? Porque ele não quis ouvir a palavra de Deus que estava trazendo ele de volta para reconciliar-se com o Senhor. Olha que coisa terrível. Ele estende a mão sobre o homem de Deus, e a Bíblia diz que a mão dele se seca, porque ele não quis ouvir a palavra que o homem de Deus estava trazendo. E qual era a palavra? Esse altar que vocês estão não é o altar santo. Mas presta atenção nisso. Para se livrar do homem de Deus, Jeroboão disse: prenda ele, destrua ele. Depois, olha o que está escrito embaixo. Para tentar tirar o homem de Deus, que estava profetizando a palavra de Deus, ele estende a mão sobre ele. Mas é bom lembrar, você não pode nunca estender a mão contra o ungido do Senhor. Se não pode a mão, imagina a língua, hein? Presta atenção. Jeroboão, a seguir, ofereceu dinheiro ao homem de Deus para que ele parasse de profetizar. Olha o que está escrito aqui. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te,
e eu te recompensarei. O que é recompensar alguém? Eu vou te dar dinheiro para você parar de profetizar. Só que teve uma coisa que eu não posso me esquecer de falar sobre isso. Quando Jeroboão estende a mão como homem de Deus, contra o homem de Deus, a mão se seca. O que o rei pediu? Ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. E o que o homem de Deus fez? Orou por ele. Diga: perdão é o caminho da libertação. É ou não é? Quem aqui estava perdido em pecado, aí o Senhor Jesus perdoou você, lavou você, escreveu o seu nome no livro da vida, você está liberto hoje. O homem de Deus, olha, o rei queria prender ele, queria destruir ele, mas mesmo assim ele orou para ele ser curado. Se alguém te perseguir, ore para ele ser curado. Se alguém te maltratar, ore para ele ser curado. Quem consegue fazer isso, diga amém. Próximo slide, por favor. Opa. Mas o jovem profeta entendeu a ordem do Senhor. Presta atenção nisso, por favor, povo de Deus. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou a palavra do Senhor, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fosse. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vai prestando atenção. 1 Reis 13, 8 e 10 diz assim. Eu vou voltar, como eu vou voltar daqui atrás desse texto, eu não vou falar sobre ele por enquanto. Olha só isso. Primeiro, diga assim: ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é o único caminho da salvação. O rei diz, e aí eu volto a uma palavra que eu sempre falei com vocês aqui: a palavra que você ouvir é a palavra que vai te guiar. O homem de Deus, ele foi a Betel porque Deus enviou ele com uma mensagem. A mensagem é: Deus vai punir vocês pelos seus pecados. Mas aí entra um homem chamado Jeroboão. Como eu vou voltar daqui a pouco, eu não vou me deter muito nesse texto ainda agora. E quando Jeroboão, o rei ímpio, tenta mudar o homem de Deus de posição, ele disse: não, porque eu tenho uma palavra de Deus, e eu ando segundo a palavra de Deus, e Deus me disse para não comer pão nesse lugar, para não beber água nesse lugar. Deus me disse: se quer que eu devo voltar pelo mesmo caminho. Ele disse: se eu viesse por um lado, eu deveria voltar por outro lado, e eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Vai prestando atenção. Deus, quando Deus disse: olha, não fique, não coma pão nesse lugar, não beba água nesse lugar, não fique nesse lugar. Deus disse: não fique no lugar aonde não se adora mais o Deus vivo. Deus queria que aquele homem de Deus permanecesse com a palavra. É até interessante que o Novo Testamento, ele define isso também. Diz assim: olha, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Tem coisas que muitas vezes nós deixamos nos atender a ela. O Salmo 1 diz para não se assentar na roda de escarnecedores. Tem quantos cristãos hoje que sentam para falar, sentam onde tem bebida alcoólica, tem tantas coisas, mas a Bíblia vem e diz: não se associe. O que é associar? O que é associar? Não se ajuntar, não andar, não caminhar com alguém que se diz irmão, mas ele é impuro, vive numa vida de prostituição, de pornografia, de coisas erradas, é avarento, não é dizimista, não é ofertante, é idólatra, maldicente, hein? Fica falando mal de Deus e o mundo. Ele diz que é irmão, mas é fofoqueiro, é mentiroso. Então ele só diz que é irmão. Beberrão, roubador, a Bíblia diz: com tal nem ainda comais. Foi por isso que Deus disse: não coma com esse povo, não coma pão nesse lugar, não beba água nesse lugar, porque nesse lugar não se adora mais ao Deus vivo. Mas eu quero dizer, meu amado irmão e minha irmã, que aqui nesse lugar ainda se adora ao Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra.
Pode louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode engrandecer o nome do Senhor. Aí a próxima tela, porque eu disse que iria comentar sobre isso nessa próxima tela. A sedução terrível. Presta atenção. O profeta novo, ele resistiu aos convites de Jeroboão. Estava indo embora para sua casa por um caminho diferente. Mas olha só, um profeta que morava naquela cidade, ele tinha seus filhos, e os filhos desse profeta estavam lá no altar idólatra de Jeroboão. Quantas vezes os nossos filhos não querem vir mais para a casa de Deus? Querem ir para shows, querem não sei mais para onde, o lugar aonde não se oferece mais o fogo verdadeiro do altar da casa de Deus. Os filhos de Jeroboão, os filhos do profeta estavam lá onde Jeroboão estava adorando aos deuses que eram bezerros e não mais o Deus vivo. Aí quando esse profeta, os filhos chegam em casa, disseram assim: pai, hoje teve um homem de Deus lá em Betel, e esse homem de Deus, ele falou assim e assim e assim. Aí o homem pergunta: aonde está esse profeta? Diz: olha, ele foi por tal caminho. Ouça isso aqui. Diga assim: uma mentira, quanto mais parecida com a verdade, ela é mais perigosa ainda. Presta atenção nisso aqui. Respondeu-lhe outro. Aí sim, o velho profeta monta no seu jumento, vai até onde está o homem de Deus, que profetizava a palavra de Deus, e a Bíblia diz que encontra ele sentado, debaixo de um pé, se não me falha a memória, de carvalho. E quando chega lá, ele disse, respondeu-lhe outro: eu também sou profeta como tu. Mas antes, a gente precisa ler alguma coisa que está um pouco mais na frente. Vamos ver aí o capítulo de número 13 ainda. Vamos ver o verso 17. Você que está com a Bíblia Sagrada, diz assim, olha: porque me foi dito pela palavra do Senhor. Aliás, um pouquinho mais antes. Verso 14. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Ele, porém, disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Presta atenção. Vamos voltar um pouquinho atrás para a gente não esquecer. Quando o homem de Deus traz a mensagem contra Jeroboão, Jeroboão diz: vamos para minha casa comer? Vamos para um banquete na minha casa? Ele disse: não, eu não posso, porque Deus disse que eu não posso comer nesse lugar, nem beber água nesse lugar. Presta atenção. É fácil dizer um não para as pessoas ímpias, mas agora chega o profeta velho e diz assim: vamos voltar para minha casa, porque eu quero te oferecer um banquete. Foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Presta atenção. Imagine, Dionísio, você ser convidado para almoçar ou jantar na casa do rei, na casa do governador, na casa do presidente da república. Você se sentiria lisonjeado, não sentia? Só que o homem de Deus disse: não, eu não posso, porque Deus me proibiu. Agora chega um homem que era dito profeta e disse: olha, vamos voltar. Aí o homem de Deus se manteve firme: não vou, não posso, porque Deus me proibiu. Aí começa uma estratégia. Vamos ver o que está escrito ali? Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu. Se ele era profeta como ele, por que Deus não usou ele então, ao invés de ter que enviar um outro profeta?
Era verdade que ele era um profeta igual ao homem de Deus? Não. E ele continua: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o que está escrito ali? O profeta estava mentindo. Assim, o homem voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Meu amado irmão, minha amada irmã, ouça isso por favor. A voz que você ouve é a voz que guia a sua vida. O homem de Deus ouviu a voz de Deus e não quis ouvir Jeroboão, porque era um homem ímpio. Mas quando chega um homem e diz: eu também sou profeta, o anjo me falou, aquilo já moveu o coração dele. É por isso que Paulo diz: ainda que alguém pregue outro evangelho que eu não tenha pregado, seja ele anátema, fique com aquilo que você aprendeu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ouça isso. Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Enquanto o jovem homem de Deus ouviu a voz de Deus, ele prosperou, ele caminhou, ele foi abençoado. Mas agora que ele começa a ouvir um profeta que não fora mandado por Deus, ele se esqueceu da voz de Deus, ele ouviu a voz do homem. Assim, ele ouviu uma palavra que veio mudar a vida dele para sempre. Ouça só, povo de Deus, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. E como é que Deus vai falar com você? Deus vai usar os seus pastores, Deus vai usar quem te lidera e quem te abençoa no Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus chega no nosso coração, ela tem que trazer paz, libertação. A palavra de Deus não pode trazer confusão. A palavra de Deus tem que trazer cura e libertação. Passa a próxima tela, por favor. Uma punição anunciada. Escuta bem isso, por favor. Estando eles à mesa, o profeta, que era o homem de Deus, e aquele que se disse profeta e não era profeta, estavam eles à mesa. A palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar, e ele clamou ao homem de Deus que veio de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à ordem do Senhor, e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltasse quando eu disse para você não voltar, e comesse e bebesse água no lugar que eu te disse, não coma pão, nem beba água, eu quero te dizer, você não vai voltar vivo para casa. Eu relutei em pregar essa mensagem hoje pela manhã. Eu não queria pregá-la nessa noite. E no temor do Espírito Santo, presta atenção, Deus me disse, quando eu acordei pela manhã para orar: é para você pregar, faça o que eu estou te mandando. Deus, o homem de Deus, veio trazer uma mensagem para um rei ímpio. Agora é o homem de Deus que recebe a mensagem. E a mensagem que o homem de Deus recebeu foi esta: você não vai voltar vivo para casa, porque você fez o que não devia fazer. Eu disse para você ir para um caminho, você foi para o outro caminho. Eu te disse para não comer pão nem beber água nesse lugar, você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar que eu te disse para não fazer. Ele preferiu ouvir alguém que se dizia profeta do que se ter a palavra de Deus dentro do seu coração. Quando a gente ouve a palavra errada, a gente morre. Quando a gente ouve a palavra errada, a gente se desmancha espiritualmente. Ele disse: a sentença foi que o jovem profeta nunca mais voltaria para casa. E foi o que realmente aconteceu. Olha o que diz o texto: porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor se clamou contra o altar. Tudo bem, não vai dar para a gente ler 1 Reis 23, 29 a 32. O profeta nunca mais voltou para casa. Mas enquanto ele estava sendo guiado por Deus, ele estava indo para casa. Quando é que ele volta? Ele volta quando alguém mente para ele e diz: Deus mandou te dizer, quando Deus não mandou dizer.
Igreja, eu estou dizendo no santo temor de Deus nessa noite: fique na palavra que Deus tem semeado no seu coração. Por favor, passe a próxima tela. Vejamos algumas lições valiosas com esse homem. O povo de Israel primeiro viram o sinal do homem de Deus e depois viram o homem de Deus como sinal. Vamos repetir? Primeiro, o homem de Deus. Aliás, o povo de Israel primeiro viram o sinal do profeta. Depois viram o profeta como sinal. Você se lembra? O mesmo homem de Deus, que enquanto esteve sob a unção de Deus, ele pregou a palavra de Deus, as coisas prosperaram. No momento que ele saiu da linha, Deus disse: você saiu da linha e você não vai voltar para casa. Homens e mulheres de Deus que estão aqui dentro desse templo nessa noite e que estão me ouvindo de casa, não saiam da linha. Mas vai prestando atenção, por favor. Aquele mesmo homem de Deus agora volta para Betel. Ele que entrou vivo pregando a palavra, ele se torna sinal. Ele chega morto e carregado por sobre o lombo de um jumento. A palavra que ele ouviu matou ele. Quantas palavras têm matado homens e mulheres de Deus, de tristeza, de angústia, de depressão e de medo. Vai prestando atenção. Por favor, a próxima tela. Eles precisavam entender que esse homem, mesmo que ele era um homem de Deus, teve que pagar a pena da sua desobediência. Deus nunca alisou ninguém na vida. Não alisou Abraão, Isaac, Jacó. Moisés, que era um homem de Deus, que guiou o povo pelo Mar Vermelho, que tirou água da rocha, que fez subir pão do céu, descer pão do céu. Deus disse: olhe a cidade de longe, porque você não vai entrar lá, porque você não me glorificasse aos olhos do povo de Israel. Aquele mesmo homem de Deus, que tinha uma palavra de Deus, no mesmo dia, ele era um sinal. Ele fez um sinal, e no mesmo dia, ele se tornou um sinal, porque ele afastou-se da presença de Deus. O rebelde nunca aprende. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Ele sabe que não tem que cometer os próprios erros para aprender. Não há nada de sábio a aprender da maneira mais difícil. Isso não é sábio. Próxima tela, por favor. Presta atenção nessas três aqui, e provavelmente eu vou parar nessa tela. O estudo é um pouquinho maior. Vamos ver o que está escrito ali em cima? Você pode ler, a igreja? Eu vou contar até 3 e você lê. 1, 2, 3. Ah, o que é isso? Vamos lá de novo? Se Satanás não puder pegá-lo de uma forma, ele vai tentar uma outra forma. A Bíblia diz que o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, buscando a quem possa destruir. Mas uma coisa eu quero te dizer, está escrito na Bíblia Sagrada: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: enquanto você for fiel ao Senhor Jesus, o diabo nunca vai tocar em você. Sabe por quê? Porque você tem a marca do sangue de Jesus na sua vida, e o diabo não pode tocar em quem tem a marca do sangue de Jesus. Antigamente, quando a gente tinha sede aqui, trazia até água para a gente beber. O Luiz, a turma todinha. Agora a gente está aqui morrendo de sede, mas morrendo não, mas passando um pouquinho de provação com sede. Presta atenção nisso aqui. As táticas do diabo contra o jovem profeta. Mas isso vale para mim e para você, tá ok? Presta atenção.
É muito importante isso, Gabriel e Rafael. Olha só, povo de Deus, preste atenção, dona Bruna, que mesmo você estando lá para aquele lado de lá, você congregue aqui. As táticas para derrotar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma moça de Deus, um jovem de Deus. Quais foram aquele jogo contra aquele profeta? Diga assim, ele tentou pela força. Diga, ele tentou pela força. Ele mandou fazer o que com o homem de Deus? Prender ele. Prende esse homem de Deus. Estendeu a mão sobre ele. Mas ninguém pode tocar num homem de Deus, ninguém pode tocar numa mulher de Deus. Se tocar a mão, vai secar. Se tentar tocar em você, vai ter problema com seu pai. Diga, papai, é tão ciumento. Quem tem filha moça aqui? Vocês deixam qualquer um chegar na sua filhinha? Papai é muito mais ciumento do que você. Foi estender a mão contra o homem de Deus. Deus, aí você não toca. Se tocar, você vai ter problema comigo. Diga, eu sou protegido do papai. É ou não é? Aí você pode ser feio, você pode ser bonito, mas se você tem a marca do sangue de Jesus, você está protegido pelo sangue do Senhor. Tentou a força, não conseguiu, porque Deus protegeu ele. Aí ele muda a tática. Aí o inimigo muda a tática. Qual foi a tática agora? Aí sim, agora eu vou mudar a tática. Faça favor. O diabo pega as pessoas pelo estômago também. Faça favor. Ele convidou o homem de Deus para fazer o quê? Um almoço. Uma comida. Aí com certeza o cabo diz, poxa, que bênção. O rei está me convidando para comer na casa dele. Que maravilha. Quando é para comer, né? É bênção, né? Agora se falar que é para ir para o monte, misericórdia, a gente está cansado, trabalha o dia todo. Mas é para ir para a churrascaria, comer um churrasco bem gostoso terça-feira à noite. Aí pula, dá glória a Deus, fala em línguas. Aí quando é para ir para o monte, amaldiçoa até a mãe na 10ª geração. Mas aqui está um povo abençoado. Está ou não está um povo abençoado? Está ou não está um jovem abençoado? Músicas abençoadas. Terça-feira lá no monte, gritando, pulando de alegria, louvando a Deus e dizendo glória a Deus, porque nós vamos louvar. Aí usou a simpatia. Meu chegado, Dionísio, você é um homem de Deus, profeta, vai lá em casa jantar comigo. Mas não sabe que é a estratégia do inimigo, né? Aí disse, olha, tem mais ainda, vou te dar um jantar e ainda vou te dar uma graninha. Vou te recompensar. Só que quando é homem e a mulher de Deus, ele não aceita as propostas do inimigo. Já viu? O inimigo tentou com a força, não deu certo. Aí foi com delicadeza. Vamos jantar comigo, vamos almoçar comigo. Vem na minha casa. Vamos ali. Ainda mais ainda, eu vou te dar um presente se você for lá em casa. Aí o homem de Deus, quer saber de uma coisa? Tem coisa por trás disso. Não vou na sua casa. Eu não quero saber de você. Eu estou ouvindo a voz de meu Deus. Deus quis que não fosse na sua casa, eu não vou. Vamos ver a última? Não funcionou com a força. Não funcionou com a manha. Ou como você diz, é tudo na manteiga. Não funcionou, porque o diabo também quer fazer tudo isso de vez em quando. Tudo na manteiga. Aí tudo na manteiga o crente não ora. Tudo na manteiga não acontece. Cheguei lá em São José de Piranhas. E está lá 2 irmãs cantando canela de fogo, não sei mais o que. Eu quietinho. E cada vez que vai cantando, o sangue, o Espírito de Deus estava me agitando. E eu quietinho. Aí depois que cantou, reteté de Deus, qualquer coisa. E eu quietinho. O Espírito de Deus já movendo meu coração e minha alma. Mas fiquei quietinho, preguei tudinho. No final eu peguei a palavra. Você não pode ser canela de fogo. Você tem que ser todo fogo no poder do Espírito Santo de Deus. E reteté de Deus, está escrito isso na Bíblia aonde mesmo, hein? Vamos voltar. Então nem com força, o inimigo vai tentar força, vai tentar simpatia, vai ser simpático com você, vai ser carismático com você, para tentar te pegar. E a última coisa, nenhuma funcionou, nem com força, nem com simpatia. Mas chega lá o santo homem Dionísio,
que todos vocês chamam de canela de fogo. Realmente a única coisa que está tendo fogo nele ultimamente é só a canela. Mas no nome do Senhor Jesus, ele vai sair daqui com o coração cheio de fogo, a alma cheia de fogo, a mente cheia de fogo, tudo pegando fogo no nome do Senhor Jesus. Aí, chega lá o tal do canela de fogo, aquele profeta velho, canela de fogo, chega lá e diz assim: olha, eu também sou profeta. Deus que mandou te dizer, até um anjo apareceu do céu e mandou te dizer. Meu amado irmão e minha irmã, fique sempre com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Tornou-lhe também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Mas na realidade, passa a próxima tela. Eu disse que não passaria, mas a próxima tela eu gostaria dela também, por favor. Próxima. 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 Aqui. O jovem profeta começou muito bem. Ele resistiu à força, ele resistiu ao dinheiro, ele resistiu ao banquete, mas ele baixou a guarda e não resistiu a uma palavra de alguém que dizia que estava falando em nome de Deus. E ao ouvir aquela palavra, nós vamos ver daqui a pouco, a vida dele mudou totalmente. Nós falamos sobre isso lá hoje pela manhã, mas não vou dizer sobre isso agora. Passa a próxima tela, por favor. Aliás, diga, permanecer fiel. Diga, permanecer fiel é uma batalha constante. Por favor, pode ir. Permanecer fiel é uma batalha constante. Não volta. Eu disse que não ia falar, não, mas eu vou falar. Volta, por favor, volta. Não tema as coisas que tens de sofrer. Primeira palavra de Deus para mim e para você, para essa igreja: não tenha medo. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: não tenha medo. Diga: Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer: não tenha medo. Diga para ela, ô Fioso, diga: não tenha medo. Primeira coisa, Deus não tenha medo. Por que não tenha medo? O diabo está para lançar na prisão alguns de vós. Quem gosta de lançar em prisão? O diabo. Aí diz mais: para ser dispostos à prova, e para que passem pela tribulação. Quem é que quer lançar as pessoas na prisão? Da tristeza, da angústia, do ódio, do sofrimento, da mágoa, do rancor. Quer lançar na prisão para colocar em prova, para ter tribulação de 10 dias. Mas vem a palavra: ser fiel por uma semana, ser fiel por um mês, ser fiel 10 anos, ser fiel 30 anos. Você tem que ser fiel até quando? Tem crente que não é fiel até a morte. Qualquer vento quer balançar ele, qualquer vento deixa ele balançado, fica triste, deixa de ouvir a voz do homem de Deus para ouvir outras vozes. Meu amado irmão, não tenha medo, permaneça fiel, porque Deus tem um plano e um propósito para realizar na sua vida, mas Deus só trabalha com fidelidade. Continue, por favor. Por favor, próximo. Aqui eu encerro de verdade. Bem, eu não estava de mentira, não. É porque eu disse que não iria falar todas as coisas. O que foi que matou? Quem foi que matou o profeta de Deus? Quem? Foi o leão, não foi? Não, não foi o leão. O leão foi apenas um instrumento. Na verdade, foi a língua do velho profeta, e não o leão, que matou o jovem profeta. Se ele tivesse continuando ouvindo a voz de Deus, ele teria morrido? Tem muita gente morrendo porque ouve vozes que não deve ouvir. Tem muita gente sofrendo porque ouve vozes que não deve ouvir. Tem muita gente angustiada porque ouve vozes que não deve ouvir. Mas enquanto você ouvir a voz de Deus, você vai viver pleno de alegria, de paz, de felicidade, de vitória, de vida, porque esta palavra de Deus. Olha a segunda coisa: na verdade foi a desobediência do profeta novo, não o leão, que matou esse jovem profeta. A língua do velho profeta.
e a desobediência do profeta novo foram as causas da sua morte. Muitas vezes a gente culpa o leão, né? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Tudo que acontece na igreja é culpa do apóstolo Renato. Queimou uma lâmpada, apóstolo Renato. Alguém machucou o dedo, apóstolo Renato. Alguém quebrou um banco, apóstolo Renato. Botou fundiu, apóstolo Renato. Nasceu um menino, bispo, apóstolo é o pai. O apóstolo é culpado de tudo. Mas não é o leão que matou. Não foi o leão que matou o profeta. Não foi o leão que matou o profeta. Foi a desobediência dele. Não foi o leão que matou o profeta. Foi porque ele ouviu uma voz que ele não devia ouvir. Não foi o leão que tirou o profeta do caminho. Não foi o leão que obrigou ele a comer pão e beber água naquele lugar. Não foi o profeta que tirou ele do caminho. Não foi o leão que tirou ele do caminho. O leão só foi instrumento de Deus. Então, povo de Deus, homem e mulher de Deus, ouça a voz de Deus. Não seja desobediente. E aprenda aquilo que você tem aprendido ao longo desses anos. Se há uma voz profética nesse ministério, Deus confiou essa voz profética a um homem chamado Renato Andrade dos Santos, que foi instrumento de Deus para você chegar até aqui, que foi instrumento de Deus para a sua salvação, que foi instrumento para que aconteça o que está acontecendo hoje. Mas de repente, começa a ouvir outras vozes. Eu quero te dizer uma coisa: nada vai parar aquilo que Deus tem estabelecido. No nome do Senhor Jesus, quer continuar na bênção? Não culpe o leão. Não culpe ninguém se alguma coisa está acontecendo de errado com você. Só você é o responsável de continuar ouvindo ou não a voz de Deus. Só você é responsável de ser ou não obediente. Vamos orar? Vamos colocar de pé, por favor. Hoje, de fato, foi uma palavra profético-pastoral. E eu a preguei no santo temor do nosso Deus. Porque Deus não quer uma igreja morta, Deus quer uma igreja viva. Deus não quer um povo chorando pelos cantos da parede. Você já imaginou? Olhe para mim, por favor. Você já me viu ficar chorando nos cantos aí, reclamando de um lado para o outro? Você quer trocar de lugar comigo? Quer ficar com minhas lutas, minhas provas? E parece que cada dia chega uma nova. Mas não vou ficar chorando não, porque eu tenho a marca do sangue de Jesus na minha vida. Você tem a marca do sangue de Jesus, essa igreja tem a marca do sangue de Jesus. Você é mais do que vencedor. Quer triunfar? Precisa que o Espírito de Deus opere um milagre no seu coração hoje? Coloque a mão por sobre o seu coração então. Você que precisa que o Espírito de Deus te faça um milagre. Hoje, a voz de Jeroboão tem que morrer. Hoje a voz do profeta velho tem que morrer na sua mente e no seu coração. Hoje a única voz, e a partir de hoje sempre, a única voz tem que ser a voz de Deus. Por isso eu quero te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui diante do altar. Se for possível, venha aqui diante do altar, por favor. A voz de Deus não nos faz sofrer. Não culpe jamais o leão. Diga assim: nunca mais vou culpar o leão. O leão tem culpa do quê? O leão tem culpa da gente desobedecer? Tem, dona Margarida? O leão gosta de comer carne, desobedeceu. Ouviu voz de quem não deve ouvir? O leão está lá para comer. O diabo anda ao redor bramando como? Leão. Então não culpa o leão. Se o leão vai te comer, porque você ofereceu carne fresca para ele comer. Deu para entender, senhor Luiz? Deu para entender? Quer ser carne de leão? Desobedeça. Mas quer ser bênção nas mãos de Deus? Ore. Vamos chegar mais pertinho, vamos? Vamos lá? Nós queremos fazer esta oração no nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos fazer a Deus essa oração, de que Deus possa abençoar. Pode louvar, pode louvar. É a oportunidade que você tem de falar com Deus agora. No seu coração, na sua mente, na sua alma. É a oportunidade que você tem de falar com o Senhor Jesus. A palavra dele é libertadora, é salvadora, é curadora. A palavra de Deus é aquela que traz ao nosso coração um alívio e a paz. E é isso que ela traz a você nessa noite. É o momento do triunfo, da graça e da bênção do Senhor. Fale com Deus agora. Você sabe que o Espírito de Deus vai operar em seu coração, em sua vida, em sua alma, no grande mover daquele que é o Espírito Santo de Deus. Que essa noite seja uma noite da liberação sobre o teu Espírito Santo, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Derrama o teu Espírito, meu Deus. Reaviva a nossa vida e a nossa alma. Venha trazer cura, meu Deus. A liberdade, Senhor, que vem do teu Espírito. Peça agora o Espírito Santo de Deus preencher o seu coração, sua alma. Se o sol se pôr e a noite chegar, quem me guiará? Venha, ó Espírito de Deus, derramar de vida e de avivamento em cada coração, Senhor, por tua presença, pelo Espírito do Senhor, meu Deus, para que haja, Senhor amado, a cura extraordinária, Senhor, em cada mente, em cada coração, no derramar do teu Espírito Santo, Senhor, da tua graça viva. Venha, ó Espírito de Deus. Decama-la xideriante e defa. Prema-cala xideriante e demala. Prema-cala xidefa. Tu és o Deus da minha salvação. Derrama avivamento, Senhor, derrama cura. Prema-cala xidefala mais. Prema-cala xidefa. Venha o Espírito de Deus derramar o teu avivamento, Senhor, a tua vida, quebrando os grilhões, Senhor, marcados estamos com teu sangue, selados com teu Espírito Santo, como igreja viva e vencedora. Emacala xidefai, ecamala xidefai, indefala malaha. Venha, ó Espírito de Deus. Venha trazer a alegria do teu Espírito Santo em cada coração. Venha trazer a alegria do teu Espírito Santo em cada mente. Venha trazer a alegria do teu Espírito Santo para essa igreja, para cada irmão, para cada um de nós, no temor do Senhor. Ó Espírito Santo, derrama, Senhor, um avivamento jamais visto, Senhor amado, algo extraordinário. Epacala xideriante de malaha. Epacala xideriante de fala malaha. Epacala xideriante de facala malaha. E me faz andar Emala malaha. sobre as águas. Tu és o Deus. Epacala machi de pai. Só o teu Espírito, meu Pai,
Entre em cada coração, em cada vida, Senhor amado, anulando toda voz que não é a voz do Senhor nessa mente, nesse coração. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo dessa mente, desse coração, toda voz que não é a tua voz, Deus. Que essa igreja ouça a tua voz, a voz do Deus vivo, a voz do Deus Todo-Poderoso. Nós te oramos, ó Pai, por tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Amém e amém. Louve o Senhor Jesus. Pode louvar o Senhor Jesus com suas palmas. Vamos assentar um instante mais, por favor. Vamos assentar um instante mais, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. Mas a Laiane e o Leidson, por favor, vem aqui. Onde estão? Laiane e o Leidson estão aí? A Laiane estava na chácara, não está aqui agora não, né? Tá. Laiane e o Leidson também, eu acho que eu te vi por aqui, né? Está onde? Ah, sim. Eles estão aniversariando de casamento. Estão aniversariando de casamento. Fazer essa renovação de alianças. Primeiro a gente precisa ficar de frente um para o outro. Quer continuar casado com ela? Sim. Sim. Mesmo se vocês não quisessem, ter que continuar, viu, irmãos? Que não tem jeito de desfazer. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Se vocês estão casados há quantos? 4 anos, é porque vocês de fato se amam. Vocês estão renovando isso diante de Deus e no altar de Deus, essa aliança. Não a aliança que está em minhas mãos, mas a aliança do amor que vocês sentem um pelo outro. E que a cada dia vocês continuem se amando, se respeitando e trabalhando um em favor do outro e os juntos para Deus. Eu te pergunto, você quer continuar casada com ele mesmo? Sim. Sim. Laiane, hoje eu venho ao altar de Deus dizer a você que ainda te amo, quero continuar casado com você o resto da minha vida, no santo temor de Deus. Leis, quero dizer que ainda te amo e quero continuar casada contigo para sempre, segundo a bênção de Deus. Vamos orar por eles? Pai, que a bênção do Senhor esteja derramada agora sobre esse jovem casal. Que o amor de um para com o outro continue sendo renovado a cada dia, abençoado. No temor do Teu Espírito Santo, Pai. Que a graça do Senhor venha sobre eles de uma forma poderosa. Amém. Então declaro vocês casados. Continua casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a esposa. Presta atenção. Terça-feira, oração no monte. Nós vamos sair daqui 7h30. É aquela oração no Monte Pessu. Serão 7 semanas apenas. 7 semanas apenas. Nós estaremos lá em oração. E precisamos que vocês estejam aqui, ou já vão direto para o monte, de 7h30 a 9 horas apenas. Quarta-feira. Quem não esteve aqui quarta-feira? Quem não esteve na quinta-feira? Na semana passada, na quarta-feira, nós começamos o projeto Manassés. Deus apagou da minha memória todo o passado de dor. É o significado deste nome. Depois de todo o sofrimento de José, de toda a luta de José, Deus resolveu apagar o sofrimento dele. E está sobre esta igreja, esta mesma bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada dia,
recebeu a primeira unção na quarta-feira. Não é o lenço. Não é o lenço, é a unção de Deus. A unção que foi colocada, cada dia para ser colocada num lugar em silencinho. Por causa da unção, que despedaça o jugo. Quarta-feira, debaixo do travesseiro. Na quinta-feira, em cima da geladeira. Na terça-feira, na TV. Na quarta-feira, aliás, quarta, quinta, sexta, sábado, é um local onde você guarda alimentos. Domingo, no guarda-roupa. Na segunda-feira, no seu local de trabalho. Na terça-feira, aonde você quiser. Quarta-feira, você vem, recebe a segunda unção e começa tudo de novo. Debaixo do travesseiro, em cima da geladeira, em cima da casa, no local da casa que você quiser. Ao final da campanha, você terá ungido a sua casa 7 vezes, em 7 lugares, enfim, toda a sua casa. Você não veio quarta-feira, não veio quinta-feira, mas quer continuar e quer fazer esse propósito de oração, que é uma unção sobre a sua casa. Você vai procurar o pastor Leomar após o culto. Pastor Leomar após o culto. Ele vai fazer a unção de quarta-feira. E você tem até quarta-feira para fazer esses passos todinhos. Eu disse que ia colocar no zap e acabei esquecendo. Esses passos todinhos. É a unção que você vai ungir toda a sua casa em 7 semanas. E vai repetir a unção. Não pegou? E vai fazer a partir de quarta-feira. Vai procurar o pastor Leomar. Ele já vai fazer a unção da noite de quarta-feira. E você depois pode passar aqui. Alguém me lembra no zap que eu passo. Quinta-feira, nós começamos um estudo bíblico. Exatamente voltado para um time de campeões. Quinta-feira. E quinta-feira que vem será o segundo estudo desse propósito, desse estudo bíblico que nós estamos dando exatamente voltado para esse time de campeões. Estaremos falando sobre compostura. Compostura. O tema é compostura. Na próxima quinta-feira. Aí sexta, sábado e domingo, o Congresso Geral de Jovens. Sexta-feira vai estar pregando o pastor Emival. Sábado vai estar pregando o pastor Jorge. Domingo, eu me esqueci o nome do pregador. Não, domingo durante o dia. Não sei o nome. Me esqueci. Só quero fazer um apelo à igreja. Esteja sexta, esteja sábado, esteja domingo, esteja participando e tenho certeza, Deus vai falar com você. Apóstolo, por favor, avisar sobre o ensaio do coral de bonecos. Terça-feira às 20 horas para crianças e juniores. Ensaio com a tia Andréia para o dia com Deus. Sábado, 4 horas da tarde, o pastor, o presbítero Dionísio, estava fazendo, a partir desses novos avisos, para passar aqui, fica mais fácil, tá ok? Passa os avisos, mas passa no zap, passa para todo mundo, compartilhe a programação dessa semana, por favor. Vamos ofertar? Vamos ofertar a Deus, seu dízimo, sua oferta, segure aí, por favor. Então vai estar pregando aqui nesse final de semana, pastor Emival, pastor Jorge, pastor Ismael Pereira, da Assembleia de Deus, pastor Leônidas, Juventude da Rocha, de Minas Gerais. Vão estar cantando aqui Companhia Céu na Terra, Ministério Natália Cruz, pastor Daniel, Aline Almeida e Ministério Ágape de Louvor. Sábado e domingo. Vamos ofertar a Deus então? Pai, que o teu povo que virá ao altar seja abençoado ao trazer os dízimos e ofertas diante do Senhor. Amém e amém. Podem vir, por favor. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi as asas ceder. Eu vi o céu se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir, eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é a glória, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, que se
Amém. Vamos colocar. Pastor Luiz. Vamos agradecer então a Deus. Levante sua mão para o céu. Levante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, de ter nos trago aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, Deus. Palavra que cura, que liberta e que salva. Agradecemos ao Senhor por cada membro do seu corpo aqui nesta noite, meu Pai. Por todos os amigos, Senhor Deus, que entraram por essas portas, ouviram a tua palavra. Pai querido, pedimos ao Senhor, nos leva em paz aos nossos lares, na tua proteção e na sua segurança, nos dando uma noite tranquila, uma semana de paz, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Vão com Deus, irmãos.